Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e aqui, hoje, comigo, o professor da Universidade Federal de Alagoas, cientista social Cícero Albuquerque, que vai fazer uma análise dos últimos acontecimentos que envolvem a nossa República, no que diz respeito à crise econômica, política, social e essas questões relacionadas à Operação Lava Jato. E eu começo justamente pelo assunto do momento. Professor, esse embate que a mídia colocou entre Moro e Lula na tomada de depoimento do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato, como o senhor observa esse capítulo dessa, digamos assim, investigação que, por um lado, todos nós brasileiros apostamos que ela chegue ao seu final, não é? Que ela não seja interrompida, mas também com as contradições que são colocadas no curso da operação, com seletividade, de vazamento de informações e por aí vai. E obrigada, antecipadamente, por estar aqui novamente conosco. Eu quero agradecer de novo, dizer que é um prazer sempre. Dizer, Gorete, que eu lembro o dia que noticiaram a prisão do Marcelo Odebrecht. E eu lembro com alegria, eu lembro porque para mim era um marco, assim, finalmente a justiça alcançou a alta cúpula, o andar de cima. Para mim, aquilo era o início de um processo muito animador, de que haveria uma limpeza, uma faxina na coisa pública e no mundo privado, esse encontro horroroso entre público e privado. Tá, aquele para mim foi um momento extraordinário. Daquele dia para cá, ocorreram muitas coisas. E aquilo que para mim parecia um fato extraordinário e animador, foi perdendo força e foi diminuindo, de tal forma que hoje eu olho para aquele evento e dizendo assim, deu nisso? A Operação Lava Jato é uma operação grandiosa, tem um monte de qualidades, mas se a gente parar e perceber, o que o dia de ontem revelou para a gente de forma muito clara, é como os poderes, muitas vezes, são diminuídos por quem os exerce. O juiz Moro protagonizou ontem uma das coisas mais lastimáveis da justiça brasileira, que é quando a justiça ela é parcial, escandalosamente parcial, e quando ela permite que aquilo que poderia ser um grande evento se transforme num espetáculo lastimável. O Brasil não tem, sinceramente, o que comemorar em relação ao dia de ontem. Nós tivemos um ex-presidente dando satisfação de coisas que não são republicanas, e nós tivemos um juiz cumprindo um papel menor. O juiz Moro ontem saiu daquela audiência muito diminuído. A justiça brasileira saiu daquele evento ontem muito rebaixada. E isso não faz bem à democracia. Nem à justiça. Nem à justiça. A parcialidade da justiça, mesmo que eu não acredite em neutralidade, eu não sou weberiano, eu não acredito nessa neutralidade, acho que os poderes e as pessoas estão em sociedade, e a ciência e os meios de comunicação, e todo mundo são parciais. Na defesa exatamente. Do que... Mas, ora, não pode ser o que foi ontem. Não pode ser o que tem sido nos últimos dias. Porque se a gente permitir que seja isso, nós não teremos mais confiança nas instituições que são fundamentais. Sem ingenuidade de achar que as instituições são livres, estão livres de qualquer ideologia, de qualquer partidarização, não no sentido de partido político, mas no sentido de tomar parte. Nós não estamos livres disso, nós seres humanos. Agora, tem que ter elegância, tem que ter compostura. E ontem faltou ao juiz Moro as duas coisas, apesar de parecer que ele tinha. Na verdade, foi um rebaixamento. Aquele momento é um momento histórico porque o país parou para ver, todo mundo viu, todo mundo comentou, mas foi um momento lastimável, porque perdeu a grandiosidade. O que foi a Lava Jato no começo, a Lava Jato, me desculpem a expressão, a montanha pode parir um rato. Compreende isso? Isso é pouco. O país precisa, o Brasil precisa de um momento, de um evento que obrigue os grandes, economicamente falando, se submeterem à lei. A Revolução Francesa, ela nos legou uma coisa muito importante. Veja, a Revolução Francesa ela começava com o ideário de liberdade, igualdade, fraternidade, e ela foi reduzida, porque a lógica do sistema não permite isso, ela foi reduzida à igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei.
Nós não temos uma realidade assim. As prisões estão cheias de pobres, estão cheias de pretos, estão cheias de pessoas de periferia. A alta cúpula, o andar de cima, não frequenta as prisões e quando frequenta são as prisões de luxo. Portanto, o que há de novo no Brasil nos últimos tempos, nos últimos 10 anos? Alguns de cima foram presos, responderam, foram algemados, não precisa nem ser algemado, mas foram presos. Mas o que nós vimos ontem não foi a acusação contra alguém que é culpado, eu nem entro no mérito. Se ele for culpado, ele responda pela culpa. O que nós vimos ontem foi a instrumentalização do Poder Judiciário a uma causa, que não é a causa da República, que não é a causa do combate à corrupção, não é isso. Infelizmente, há uma cortina de fumaça muito grande. Por exemplo, quando o juiz Sérgio Moro, ele negou o pedido de transmissão, digamos assim, do depoimento, negou e em detrimento de outras situações, como também autoriza vazamento de informações de forma seletiva. Na sua opinião, ele tem agido mais como magistrado ou numa ação política? Eu vou te dizer diferente. Quando o juiz Moro vai para um meio de comunicação, grava um depoimento e se pronuncia da forma como ele se pronunciou domingo, ele assume outro papel claramente. E quando ele faz isso, ele descredencia a ação judicial. Eu não sou do judiciário, eu não sou desse mundo, eu sou sociólogo, eu sou historiador, mas eu sou um cidadão que vive nesse país assim, a vida inteira querendo o aprimoramento dessa vida em sociedade. E os poderes, especialmente o Poder Judiciário, têm um papel estratégico para a vida em sociedade. O que o juiz Moro tem feito, a forma como ele tem se comportado, a condição coercitiva, que foi prisão, na verdade, aquele episódio do vazamento dos áudios, ali ele jogou fora um evento extraordinário que era a Operação Lava Jato. Ali ele se comportou como alguém que toma partido. Que tem torcida? Que tem torcida, que tem lado. E o lado que ele devia ter é o lado da apuração rigorosa dos fatos e o lado da punição rigorosa. Aí eu tenho acordo. Tem que punir e tem que punir com rigor quem assaltou o erário público. Eu não tenho dúvida disso. Acho que a gente tem que ter essa consciência no Brasil, porque a gente não pode ser tolerante com o que há de errado. O depoimento foi em cima, basicamente, da questão do triplex, se tinha sido ou não comprado pelo presidente Lula, não é? E numa negociação com a OAS. E o que nós vimos, na verdade, foi uma ausência de comprovação que levou ao depoimento seguir para outras áreas que não fosse a questão específica da compra do apartamento pelo ex-presidente Lula. Como o senhor vê, por exemplo, esta questão do triplex, não é, colocada, e também a situação de outros expoentes, tanto da composição do Ministério do presidente Temer, como delatados por outras pessoas que já estão presas ou que tiveram a prisão relaxada em função disso. Como fica essa questão do triplex dentre essas outras situações? Não fica uma questão menor, não estou querendo dizer que não pode ser investigada, que deve ser investigada, mas e como fica a situação de dizer que o delator afirmar que fulano, ciclano, beltrano tem tantos milhões em bancos na Suíça, por exemplo, como fez contra o José Serra? Eu penso que a primeira coisa que a gente tem que pontuar, e acho que isso é fundamental, é essa expressão delação premiada. Veja que coisa horrorosa é isso. Eu sou de uma cultura, de uma geração, de um princípio que todo delator é covarde. A primeira coisa é essa. Agora, você premiar a delação é outra coisa mais esquisita ainda. E aí o que é que está acontecendo? Todo mundo diz o que o judiciário quer ouvir, o que o Ministério Público quer ouvir, e nisso Lula tem razão. Tem uma senha, você diz a senha, as pessoas acolhem o seu depoimento e segue. Ora, qualquer ser humano que esteja preso deve almejar ficar solto. Tanto que o preso tem o direito de querer fugir. Qualquer um, seja ele quem for, se fosse eu, se fosse você, se fosse quem está nos vendo, faria a mesma coisa. Isso é lastimável. Quando a gente reduz a prova à delação, a gente premia o criminoso e premia o traidor. Isso é duplamente. Isso é, do ponto de vista cultural, imaginem o que é isso, é como se aquela criança que mentisse fosse premiada pela mentira, porque a mentira era conveniente de ser ouvida. E a polvorosa que foi criada quando se colocou a possibilidade do ex-ministro Palocci também promover essa delação premiada? A história vai dizer o seguinte, Gorete, eu tenho a impressão que é o seguinte, a história vai dizer o quão tolo foi quem pensou
esse processo da forma como ele está sendo dado. Porque o Lula podia estar... A condução desse processo. Exato. O Lula podia estar lá na dele, candidato, naturalmente ele seria, mas com um nível de popularidade muito menor. Baixíssimo. Pois é, as pessoas têm feito ele ser um herói. Há uma inversão também de valores nesse processo. Né? Assim, nós chegamos a um nível tão grave de descrédito e de falta de esperança, e nós precisamos no país, aí eu acho que isso é importante, de representações e de autoridades com autoridade moral. Tá? Você pode suspeitar de qualquer um, mas de quem te comanda, a gente não pode ter a suspeita como regra. Penso que isso tem que ser avaliado historicamente. Assim, nós estamos vivendo um momento tão grave que quando diz assim, o Palocci vai falar. Ora, o Palocci até pouco tempo era ministro, era um alto cargo. Mas se o Palocci falar, cai todo mundo. Cai no Supremo, cai no Executivo, cai no Legislativo, cai todo mundo. O que é isso que nós estamos vivendo? Ora, se o Fernando Henrique falar, cai todo mundo. Qualquer um que foi ministro da Justiça, por exemplo, nesse país, se falar, cai muita gente. Ora, esse procedimento está errado. Nós precisaríamos e nós precisamos, porque nós temos filhos, porque nós temos uma juventude aí que está desacreditada demais. Essa juventude governará esse país no futuro. Até, pasme, indiferente a tudo o que acontece, que vai cair justamente sobre a juventude de hoje, não é? Nós estamos legando um país. Eu lembro, ocorreu um fato, desculpem a indiscrição, eu tenho um amigo que muita gente deve conhecer, um cidadão chamado Tasso Tiuri, e nós militamos e nós fomos companheiros durante muitos anos, hoje somos amigos que nos vemos de vez em quando, mas certa vez nós estávamos no Rio de Janeiro, tínhamos fazer umas palestras juntos e saímos uma noite para tomar um vinho, como todo ser humano, e em uma certa fase da conversa ele dizia assim, nós estamos deixando para os nossos filhos um país melhor. E eu fiquei com aquilo na cabeça e não esqueço, nós estávamos deixando para os nossos filhos, tínhamos uma crença, um país melhor, um país menos injusto, um país mais com perspectivas melhores. Tá, o que é que nós estamos vivendo hoje? Nós não temos a sensação de que estamos deixando para os nossos filhos um país melhor. E aí, Gorete, isso nos põe diante de uma questão muito grave, que é assim, que país é este que nós estamos legando para os nossos filhos, que os nossos filhos não estão interessados? Essa é uma coisa que a gente precisa avaliar. Que avanço foi este que a gente realizou do ponto de vista de melhoria de renda, de distribuição melhor de riqueza, de acesso a bens, mas que afastou as pessoas do interesse de participação da vida da sociedade? Não é permitido você melhorar a condição de vida e você despolitizar ao mesmo tempo. Ficar indiferente ao que acontece. E essa indiferença está nos trazendo um preço muito caro, porque nós estamos tendo o desmonte de muitos serviços, o desmonte de muitos direitos, uma agressão fundamental ao futuro das nossas crianças, dos nossos jovens e do nosso, porque nós temos futuro, né? Nós estamos numa fase da vida, mas temos um futuro bacana de 20, 30, 40 anos a mais que seja. Tá? Nós vamos viver num país diminuído. Eu ouvi o presidente Temer hoje falando, dizendo assim, precisamos apaziguar os ânimos. Como, meu caro? Como é possível apaziguar os ânimos se os direitos estão sendo afetados, se as conquistas estão sendo agredidas, se os valores éticos e morais estão rebaixados, se o presidente da República sequer tem 5% de aprovação? Até porque existem denúncias gravíssimas contra ele que não podem ser investigadas por uma questão constitucional. Não é? Aí, como é que a gente pode continuar vivendo num país em que os nossos dirigentes, em que as nossas lideranças não têm o nosso respeito e não têm a nossa confiança? Como é que você que é pai, como é que você que é mãe, pode ter crédito perante sua família se você mente, se você engana, se você faz o que não deve? Como é que você pode pedir às pessoas que elas colaborem se você não tem crédito, se você não tem respeito? É uma questão de coerência, né? É uma questão de coerência, de ética e de valor moral. E aí nós estamos num rebaixamento muito grande. Aquele episódio de ontem nos diz, assim, nos dá um indicativo de qual é o tamanho da nossa crise. E eu não quero ir para Durkheim, que falava de crise de valores como uma crise fundamental. Não é essa a crise fundamental. A crise fundamental é a crise que o sistema nos joga. Assim, nós precisamos repensar o modelo de sociedade no qual a gente vive. Esse modelo, Gorete, no qual você é mais porque você tem mais, esse modelo no qual você precisa ostentar e exibir, vai te levar inexoravelmente a fazer coisas que você não deve para ter e para manter. A gente precisa repensar. O que está em questão não é a figura A ou a figura B, porque isso tem sido recorrente. É um modelo. Figuras boas chegam nos cargos e sofrem deformações.
Ora, aí as pessoas dizem, dê poder, que aí você vai ver quem é. Não é uma questão só de dar poder, é uma questão de você entender o que é que mobiliza a nossa sociedade, o ter. Acima de qualquer coisa. Exatamente. De qualquer outro valor. O exibir, o ostentar. Se você é honesto e você tem 50 anos e você não formou um patrimônio que o seu filho olhe e veja, mas se o seu filho olha e veja o amigo, o vizinho, o outro, e vê um patrimônio, ele vai olhar para você como tolo, como incapaz. Vai compará-lo. Vai comparar. Negativamente. Ora, exatamente. Quando, na verdade, a gente precisaria dizer assim, como você conseguiu? Qual é Qual o caminho a condução? que você construiu? E isso não é discurso de quem fracassou do ponto de vista econômico, isso é discurso de quem priorizou valores, de quem não se permitiu desvios. Como é que você pode ter triplex, duplex, apartamentos luxuosos, fazendas, patrimônios que são incompatíveis com a sua renda? A gente precisa aprender a usar no Brasil uma expressão chamada sinais exteriores de riqueza. As pessoas estão tendo mais do que podem. A gente percebe que alguém se elege numa cidade do interior prefeito e de repente forma um patrimônio que é incompatível com o salário de prefeito. Mas como que a justiça eleitoral consegue fechar os olhos a essas questões, não é? A justiça eleitoral, ela, me desculpem, e se alguém está nos vendo e for da justiça eleitoral, ela se faz de cega. Ela não é cega, ela se faz de cega. Qualquer eleição neste estado custa mais do que se diz. Esse negócio de empresa financiar e eleger parlamentar e do parlamentar se vir a essas empresas, que é o grande nó dessa questão. Porque o que nós estamos dizendo assim, os políticos são corruptos. Não, o que nós estamos assistindo é as empresas corrompem sistematicamente os representantes públicos. Os agentes públicos. Não é? Porque não existe sem a figura do agente público. E quando é que isso ocorre? Isso ocorre na campanha. É na campanha que a gente recebe doação de campanha e quando o agente recebe doação de campanha, ele vira no cargo agente da empresa, não do povo. E o povo que parece que elege, na verdade, o povo legitima o processo, que é esdrúxulo. Caixa 2 é marca de todas as campanhas, praticamente. E isso não pode continuar existindo. Mas quando o ministro Gilmar Mendes diz que existe Caixa 2 e Caixa 2... Mas assim, ainda bem que a gente está percebendo que o ministro Gilmar Mendes não é a melhor expressão. Né? Infelizmente, eu digo a isso gente tem que porque dizer, é um poder se manifestando, um representante de um poder que entendeu? se representa e se coloca dessa forma. Pois né? é, e aí eu penso que a gente precisaria começar a ouvir mais as melhores referências, tá? E começar a ser mais exigente nesse processo. Claro, sobretudo eleitoralmente. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.